Olá! Na devocional de hoje, nessa reflexão, eu vou dar continuidade a um texto que eu já havia falado, da figueira, e é um texto muito rico, que traz uma reflexão sobre quem nós somos e o que é a fé em Deus, tá? É um texto que está lá em Marcos 11, do versículo 20 ao versículo 26. Então, nesse texto, Jesus havia amaldiçoado a figueira e no dia seguinte, passando por essa mesma figueira, a palavra que diz que Pedro falou para Jesus: Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste, ela se secou desde as raízes. E Jesus olha para Pedro e para os discípulos e diz o seguinte: vocês precisam ter fé em Deus. Tende fé em Deus. Querendo dizer a Pedro: olha, você está dizendo que ela secou porque eu disse o que eu disse ontem? Você não acreditou que o que eu disse, que a palavra que saiu da minha boca era suficiente para secar a figueira? Vocês caminham comigo e não estão acreditando naquilo que eu falo, naquilo que eu sou, naquilo que eu digo, naquilo que eu faço acontecer? Vocês precisam de fé. E aí Jesus, depois dessa introdução, vamos dizer assim, ele começa a dizer, ele falou: olha, para vocês dizerem, para aquele monte se transfigurar para o outro lado, para vocês se comunicarem com o sobrenatural, porque essa era a comunicação que Jesus estava revelando para os discípulos e revela para nós também. Para vocês se comunicarem, vocês precisam de fé. Se vocês querem de fato se comunicar com o sobrenatural, é necessário caminhar nesse caminho de fé. O caminho de fé não é um caminho que se conecta a ele por meio da inteligência humana, por meio das capacidades cognitivas, dos tipos de inteligência que cada ser humano carrega. Não é por aí. Jesus vai dizer que para você ter fé, você precisa, no caminho da oração, orando, que é o meio pelo qual a gente, os judeus, em especial, se comunicavam naquela época com Deus, na oração, vocês observem se há alguma coisa dentro de vocês que não está legal. Se tiver que perdoar alguém, perdoa. Se tiver que se perdoar, também se perdoe. Mas, sobretudo, olhem primeiro no mundo relacional de vocês. Olhem para aquilo que o coração de vocês produz entre vocês mesmos. Esse é o primeiro passo para se ter fé. Você quer ter fé? Você quer se comunicar com o mundo espiritual? Jesus vai dizer. Se vocês querem discernir o mundo espiritual, querem entender como que as coisas funcionam, vocês têm que, de fato, começar a transcender. E o caminho da transcendência não é daqui para fora. O caminho da transcendência, Jesus vai dizer, primeiro é olhando para o próprio coração. Às vezes as pessoas querem discernir as coisas que Deus faz, discernir, quer profetizar para o mundo lá fora, quer mudar o caminho exterior, mas não conseguem discernir o seu próprio coração. Jesus vai dizer, o caminho para que isso aconteça é o caminho da oração. Agora, é importante a gente entender que a oração para o judeu era aquele momento que em separado ele saía e havia aquele momento de conversa, como Jesus por diversas vezes no Evangelho vai nos explicitar isso. E Jesus subiu para o monte, Jesus orou e Jesus saiu em reservado. Porque para os judeus isso era um momento de conversa. Mas aí vem Paulo, que é o apóstolo conhecido como apóstolo dos gentios, que ele veio para trazer o evangelho dos gentios, que teve para os gentios. E quem eram os gentios? Gentio era todo o povo que não era judeu, era todo o povo que não fazia parte dos judeus, que não tinham a religião judaica por conduta.
Então todo mundo que não era assim, os gregos, os babilônicos, seja quem fossem, esse povo era o judeu, que não vinham dessa cultura. Sou eu, você, hoje, que vive aqui no Brasil, que vive em qualquer lugar do mundo. Né? E o apóstolo Paulo é então conhecido historicamente como esse apóstolo que veio com esse conteúdo para os gentios, para mim e para você. E o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, olha, lá em Gálatas, né, ele vai dizer, se vocês vivem pelo Espírito, também andem pelo Espírito. Ele vai alargar para nós esse conceito de oração. Não que oração não seja esse espaço, esse momento onde você fecha a porta do seu quarto, como Jesus vai dizer, e aquele momento de intimidade com Deus. Claro que é também, claro que é. Mas Paulo vai fazer com que esse momento ele saia desse rito e passe a ser algo muito mais interiorizado. Ele fala, olha, se vocês vivem, andem. Isso quer dizer o quê? A oração, como movimento de fé, é esse estado de espírito que, independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, o seu espírito está se comunicando com Deus. Você está trabalhando, você está tomando banho, você está na rua fazendo a sua caminhada, você está às vezes praticando o seu esporte, você está fazendo o seu hobby, você está fazendo aqui uma devocional e meu espírito está se quebrantando diante de Deus, pedindo para que Ele coloque no meu coração, me ajude, né, a transferir aos outros as melhores palavras, o melhor conteúdo, aquele que de fato possa alcançar os corações. Isso é estar vivendo, como Paulo vai nos ensinar, vivendo em espírito. Isso é oração. Você sai daquele dogma de oração como um momento e oração passa a ser a caminhada da vida, onde você está, né, conectada de fato com tudo que está ao seu redor. E aí seu coração vai se enchendo de fé, o seu coração vai se enchendo de esperança. E todo dia vai ser uma oportunidade, toda hora é também uma oportunidade de se comunicar. E aí você vai discernindo não só o seu próprio coração, com as invejas que nascem, com, né, as intolerâncias, né, a intolerância daquele colega de trabalho, a intolerância com, às vezes, membros da própria família, intolerância com o mundo, com as leis injustas, com uma sociedade cheia de hipocrisia, com a hipocrisia que está dentro da gente, né, que eu falei no vídeo passado, aquela hipocrisia que às vezes a gente fala uma coisa que a gente não é e defende isso, né, a todo custo. Então o que Jesus vai nos ensinar é que o mundo espiritual, ele nasce, essa comunicação com ele, esse poder da transcendência, ele nasce quando eu passo a olhar o meu próprio coração, perdoar os meus irmãos, quando esse vínculo relacional, esse vínculo horizontal, né, ele está alinhado, né? Quando eu, como ser humano, no meu mundo interior, eu estou alinhada com Deus, eu estou alinhada com o Espírito, eu sei reconhecer, né, o meu próprio pecado, né, as minhas invejas, como eu falei, de toda a natureza, os meus desejos que nascem mesmo. Eles só não podem fazer morada dentro de nós, mas ele vai nascer todo dia. Conquanto que à medida que você caminha no caminho da fé, no caminho dessa oração, como Paulo vai dizer que é uma oração sem cessar, orai sem cessar, que ele vai falar, acho que em Filipenses, conquanto essas coisas nasçam dentro de nós, em Cristo, nessa fé que a gente carrega e alimenta ela todo dia, elas não permanecem. Elas não permanecem, porque você vai se limpando. Você vai mudando a sua mente. Né? Ontem eu era uma pessoa. Hoje, eu e você temos a oportunidade de sermos outra pessoa. Então, se a gente quer de fato mudar o mundo com a nossa fé
E como Jesus vai dizer, olha, diga para aquele monte, monte, se transporte para lá, se transporte para cá. Se você quer entrar dentro desse mundo espiritual e discernir as coisas que dele nascem, olha para o seu próprio coração. Porque Cristo, o Espírito de Deus, habita em você. Habita em mim. E a comunicação real, verdadeira, é a partir de nós que ela acontece. E aí sim, aí eu vou andar por caminhos, por vales profundos, montanhas muito altas, e neles encontrarei a Deus. Como disse o salmista Davi, né? O salmista Davi diz, Senhor, se desço mais profundamente, lá eu te encontro. Se subo no mais alto da montanha, também lá converso contigo. Então, assim, não há lugar para onde eu possa fugir de ti. E não há mesmo. Mas para isso a gente precisa ter esse quebrantamento, essa sensibilidade e não ter a vergonha e o medo de admitir quem nós somos de fato. Quando a gente vence esse medo, quando a gente vence essa vergonha diante de Deus e assumimos para Ele que nós somos um flagrante existencial, todo tempo, em todo lugar, aí sim a gente começa a falar, a falar a verdade e a fé começa a crescer. Porque se a gente tem fé, se a gente sabe reconhecer que Deus muda o nosso próprio coração, as durezas que Ele carrega, imagina o que Ele fará fora de nós. Aí a fé começa a brotar dentro de você. E você vai ver muitas figueiras se secando, você vai dar ordens, você vai ter autoridade espiritual, sim, a partir de você mesmo e não fora de você. Pense nisso.